assim, eu quero trabalhar com isso. Então, quando eu desencarnar, eu não quero ficar numa colônia espiritual, não. Eu quero continuar fazendo isso que eu faço agora. E do outro lado, né? E pegando algum projetor aí também que tenha uma boa vontade para ajudar eles a crescer e aprender com a projeção astral. Nossa, e esse contacto que a Karina começou a ter com os mentores, a mentoria, os guias espirituais, todos esses nomes que falam desses espíritos que também continuam no seu processo evolutivo de ascensão, mas que, como a Karina disse que gostaria eventualmente numa continuidade depois desta vivência na matéria, de ser uma mentora. Como é que começou esse contacto com um mentor espiritual? Tem um mentor mais próximo? Essas experiências ligadas aos mentores é algo que também gosto bastante. Tem. Eu tenho assim, 2 mentores que são muito próximos meus, que é o Macael e a Isa. Todos os dois nós vivemos encarnações, né, passadas. A Isa, inclusive, foi minha irmã gêmea em uma vida passada. Mas, assim, que no começo eu tive mais contato foi com o Macael. E eu tive, essa minha existência que eu tive com o Macael foi mais ou menos aí 200 anos antes de Cristo na China. Eu tenho algumas rememorações dessa existência. E agora, assim, de uns anos para cá, principalmente de um ano para cá, eu senti assim que estão trocando os meus mentores, né? Porque conforme a gente vai mudando, né? Vai mudando as intenções, né? Esse negócio de ajudar as pessoas, a espiritualidade também vai trocando esses mentores. Mas o Macael continua comigo, a Isa eu vi recentemente, a Isa na verdade eu vi ela nesses 6 anos aí 2 vezes, né? Não tenho assim, muito contato direto com ela. Mas eu tenho uma experiência muito legal, que foi quando eu tive uma oportunidade de conversar, de conviver com o Macael, que foi uma experiência em que ele me levou para passear no nosso lar, naquela colônia espiritual que é bem famosa aqui, né? Até tem um filme, né? Acho que tu também já deve ter assistido, né, Helder? E a gente foi até o nosso lar. Eu estava muito lúcida. Eu já fui algumas vezes no nosso lar, mas essa primeira vez E agora foi muito bacana. temos o segundo filme também vai sair agora, né? Isso, vai sair o segundo. E essa experiência eu estava numa lucidez muito grande também. Foi um presente, porque eles nos dão muitos presentes, né? Então eu fui com ele, assim, nós estávamos sobrevoando uma região. E aí eu perguntei para ele que lugar que era aquele. Daí ele falou que era o nosso lar. E eu já sabia, porque eu já tinha conhecimento, né? Já tinha lido. E aconteceu uma coisa muito interessante ali, que foi muito emocionante para mim, porque quando eu comecei a ver a cidade de cima, aquela cidade bonita, né? Tinha um museu grande, assim, com umas estátuas na frente, é bem bonito mesmo, assim, é um pouco diferente do filme, tá? Mas é bem bonito. E eu fui tomada assim por uma gratidão muito grande, e eu me sentia muito honrada na presença dele. Naquela época ali eu ainda não sabia quem ele era, sabia que era um mentor. E aí eu comecei a rezar um Pai Nosso, né? Porque eu venho de uma família católica, né? Até hoje eu ainda sou católica também, eu sou universalista, hoje espiritualista universalista, mas eu também vou na igreja católica porque isso está dentro de mim também. E eu comecei a rezar um Pai Nosso e eu comecei a ouvir vozes de outras pessoas rezando o Pai Nosso de uma música de fundo, uma música instrumental. E aquilo, eu me emocionei muito com aquilo, né? E nós pousamos ali na cidade, caminhamos pela cidade, foi muito bacana. Aí no final a gente se despediu, né? Ele não, em nenhum momento ele disse, eu sou teu mentor, ou deu a entender que era algo superior, mas a gente sente na energia, né, que realmente era um ser ali que estava em uma condição mais avançada, né? E aí eu retornei ao corpo, só que eu retornei ao corpo pensando que o nome dele era Mazael, com Z, Mazael, né? E aí eu sempre pensava, conversava com ele mentalmente, falava Mazael, experiência que ele me chamou a atenção, né? Nós estávamos em uma região, aí estavam 2 mentores comigo, eles estavam invisíveis, né? E aí ele falou assim, telepaticamente para mim, ele assim,
falou com outro mentor que estava junto, ele assim, ela sempre me chama de Mazael, mas o meu nome é Macael. Aí eu nunca mais esqueci, né? O nome dele era Macael. E ele tem me acompanhado aí ao longo da minha vida. Hoje o Macael também está trabalhando no mundo espiritual com animais, ele está fazendo um trabalho com... até já me levou para ver, ele está fazendo um trabalho de resgate aí de animais, especialmente de cães, né? Porque os cães, eles desencarnam aqui, eles também vão para o mundo espiritual e retornam, né? Então, é muito bacana esses mentores aí que nos auxiliam, né? Muito bom, muito bom. Quando você começou a ter estas experiências de projeção astral, cada vez mais a perceber o contexto do que acontece quando nós entramos em estado alterado de consciência, maioritariamente durante o dormir, durante o sono, embora comigo acontece muito nos cochilos que eu tiro, você começou a alterar algum tipo de comportamento, a adotar algum tipo de técnica, a mudar alguma coisa alimentar, psíquica. Isso começou ou seja, a estrutura daquilo que você era, enquanto pensamento, a ação, tudo isso você começou a ter essa noção de que o que é que seria mais válido para poder ter a experiência, não agarrado ao fenómeno, mas enquanto produtividade, que eu já vi que você tem isso, do gostar de contribuir. Isso alterou muita coisa nos seus comportamentos, Karina? Então, assim, não foi nada forçado, foi tudo bem natural, assim. Eu comecei a fazer algumas técnicas energéticas, assim, inspirado em algumas coisas que até o próprio Wagner Borges, né, que eu tenho um carinho muito grande por ele, por tudo que ele representa, né, na área da projeção astral. E eu comecei a ouvir músicas clássicas, né, músicas mais calmas, a meditar, mas isso tudo não foi forçado, foi algo natural e que eu comecei a ter essa busca, né? Antes de ter essas experiências, eu comecei a fazer uma prática de zazen, então uma prática de meditação, onde você fica com os olhos entreabertos, e eu via muitas cores nas paredes, assim, na parede, né, que é uma parede branca, eu via muitas cores e tal. E aí eu me lembro que teve um dia que eu fiz uma prática, assim, que era um feriado aqui, e eu fiquei durante uma tarde intercalando, né, fazer 10 minutos de meditação e saía fazer algumas outras coisas. E teve um momento que eu vi um facho de luz na parede, como se fosse uma lanterna virada para mim, e eu levei um susto muito grande. É que, na verdade, ali eu já estava em estado alterado de consciência, né, eu já estava vendo alguma coisa. Então, assim, eu tinha essa predisposição e ao longo da minha vida, durante muitos anos, eu nem lembrava dos sonhos, não, sabe? Eu lembro na infância algumas coisas, mas nunca foi algo marcante para mim. Então, assim, o que mudou na minha vida? Mudou no sentido de você se acalmar, você entender que a vida vai muito além da matéria, disso aqui, das coisas que a gente dá prioridade, né? Então foi tudo muito natural, nunca fui... Essas questões de alimentação, nunca me privei de nada. Lógico, né, que se a gente comer bastante e dormir, fica meio pesado o sono, porque o nosso organismo está digerindo, né? Então, ter esse cuidado, mas nunca foi nada forçado, nunca fui aquela pessoa que precisei fazer um esforço muito grande, né? Lógico que para você sair de forma clássica, você precisa de uma grande concentração e você precisa estar muito bem emocionalmente para você conseguir identificar, né, os momentos ali, né, para você conseguir sair. Consigo sair também de forma clássica, mas hoje, assim, é mais o acordar lá fora, igual você também, né, que você está numa região e de repente dá um clique, né, e você, assim, será que eu estou no corpo ou fora do corpo? E hoje é muito curioso, porque como a gente vive essa vida como se fosse uma vida dupla, você vive aqui no mundo físico e vive no mundo espiritual. E às vezes durante o meu dia, assim, eu penso assim, meu Deus, será que isso aconteceu no mundo físico ou no mundo espiritual? Porque já fica meio confuso, porque é tão natural isso, né? Não é algo que eu forço, nada acontece de forma natural, e até fica meio confuso para mim, né? Será que essa história aconteceu aqui ou lá fora? Porque para mim essa vida, né, de projeção astral é algo muito normal para mim na minha vida, né? Então mudou nesse sentido, né? Dessa calmaria,
os valores vão mudando, a gente vai percebendo que a vida não é só correr atrás da máquina, né? Que a gente precisa, claro, ter uma forma de viver aqui, né? De ganhar o pão de cada dia, né? Até tem um professor Wagner que diz assim que tem uma coisa que ele tem medo é de boleto, né? Que o boleto sempre vence, né? Então a gente precisa correr atrás para poder se manter aqui, não ter tanta preocupação, né? Porque quando a gente está preocupado com as contas, com essa questão material, a gente também não consegue ter uma boa saúde emocional. Então, eu acho que a gente precisa seguir aquela tríade da saúde integrativa, né, que é a mente, o corpo e o espírito tem que andar de forma harmônica para que a gente possa desenvolver a nossa espiritualidade, né? Exatamente, exatamente. E você consegue se lembrar assim das primeiras experiências onde se serviu de auxiliar, de meio para fazer um resgate, para dar um passe ou alguma coisa assim onde se contribuiu, lá está, através de conseguir ter a lucidez projetiva para algo que você nos possa contar? Tenho muitas experiências, isso é o que eu mais faço, assim. Mas eu tenho uma experiência muito especial, assim, que aconteceu uns anos atrás, que é quando eu fui levada até uma região para fazer um amparo de muitos espíritos, assim, tinha mais ou menos uns 60 que estavam aprisionados em uma região, e era um campo, assim, onde eles eram escravizados mesmo, né? Era um campo de plantação. E eu sei que a gente falando dessa forma, as pessoas que não têm conhecimento da projeção astral podem até pensar assim, meu Deus, mas o que tem a ver uma plantação, né? Porque a gente, quando foca muito na matéria, a gente acha que isso só existe aqui, né? E não, existem regiões no umbral que são controladas, né? Onde os espíritos ficam aprisionados, até porque eles não têm essa consciência, né? De que eles não precisam ficar mais ligados ao solo, que eles podem voar, que eles podem sair da região. O condicionamento humano aqui nos faz ter essas prisões, né, depois de desencarnar. Então, eu estava em um lugar, abri a lucidez, me coloquei à disposição e fui levada, né, eu fui voando, sendo direcionada por esses mentores que estavam até então invisíveis para mim. E era uma região que estava escura, mas não era não era um breu, assim, era como se estivesse escurecendo aqui, né? E eu, quando eu estava chegando, eu vi um galpão, assim, era longe, né? E esse galpão, ele tinha umas paredes de madeira e tinha frestas, e a gente conseguia ver, né, uma movimentação dentro que tinha uma luz, como se fosse a nossa energia elétrica, né? Uma luz artificial. E tinha alguns em volta daquele galpão também andando. E aí eu pensei assim, meu Deus, eu não sei se eu dou conta. Eu falei isso, eu não sei se eu dou conta. Mas mesmo assim eu fui. E aí eu pousei, né? Eu estava sozinha, porque eu não estava vendo os mentores, e os espíritos que ali estavam também não estavam vendo os mentores. E aí eu comecei a jogar energia. E os mentores passavam a energia através de mim, isso sempre foi muito natural também. E aí alguns espíritos iam sumindo ali. E veio um senhor, ele estava num estado assim muito perturbado, né? Porque é muito normal as pessoas que desencarnam, que ficam presas mais próximos à matéria, entrarem em surto. E aí ele veio na minha direção para me segurar, e eu me mantive muito calma, né? Ele tipo, meio que me abraçou, mas ele estava, na verdade, tentando me deter, vamos dizer assim. E aí ele saiu e tinha um cachorro branco bem machucado, assim, na parte de cima, e ele deu um chute nesse cachorro, e eu fiquei muito preocupada, porque eu gosto muito de animais, né? Mas eu continuei o trabalho, até que eu fui entrando dentro desse galpão, e eu vi que as pessoas estavam sumindo, estavam sendo levadas, e eu cheguei até num canto, assim, e tinham várias crianças, na verdade eram espíritos que estavam em forma de crianças, e eles estavam tudo meio que num cantinho, como se fosse baias, assim, eles estavam com muito medo. E aí eu estendia as minhas mãos e eu dizia para eles assim, olha aqui para a titia, diz assim, fiquem calmos, a titia vai ajudar vocês. E eu jogando energia neles e eles sumindo, e eu preocupada, porque eles estavam muito assustados comigo, porque geralmente os espíritos que ficam presos nessa região, eles sofrem muito, né? São maltratados e é muito complicado. E aí eles foram sumindo. Quando eu vi que já estava quase vazio o galpão, tinham poucas pessoas ali, eu fui ver se eu achava esse cachorro. E ele estava num cantinho ali. E eu estendi as minhas mãos
jogar energia, porque eu queria que eles levassem também esse cachorro, né? E não saía nada das minhas mãos. E eu comecei a pedir ajuda para os mentores. Eu dizia assim, ó, eu dizia assim para eles, eu não posso deixar ele aqui. Eu dizia assim, eu quero que vocês levem ele. A gente não pode deixar ele aqui. E eu entrei assim, meio que desespero. E aí eu olhei para o final do galpão e veio assim, caminhando lentamente, assim, dois mentores. Era um mentor loiro, assim, bem alto, que usava roupas normais, assim, que a gente sempre imagina mentores com aquelas túnicas. Não, ele usava um colete preto, assim, desses bem modernos, calça jeans, assim, e uma mentora de roupa branca com cabelo preto bem comprido, assim. E eles vieram andando até na minha direção, se abaixaram e fizeram algum procedimento ali no cachorro. Quando eu vi que eles iam ajudar, eu estava ainda muito preocupada de ter deixado espíritos nos campos, né? Então eu saí, deixei eles ali, saí em direção ao mesmo lugar que eles entraram, para ver se lá naqueles campos ainda tinham alguns espíritos por lá. E quando eu saí na porta, esse mentor ele já estava do outro lado da porta, ali encostado na parede, e rindo para mim. E aí ele me deu uma cutucada. Tem mentores que são muito divertidos, assim, né? Ele me deu uma cutucada assim, brincou comigo. E aí eu olhei para ele bem sério assim, e ele sentiu que eu estava com essa preocupação. E eu saí voando, e nisso eu acho que eles abriram um portal para mim, porque provavelmente, como eu estava bem sutil, que eu tinha passado muita energia, eu acessei uma região muito alta. Era uma cidade espiritual muito bonita. Eu cheguei voando, assim, tinha um mar, e no meio do mar tinham algumas, como se fossem montanhas, assim, cheias de mato, e aí eu dei a volta pelo meio. Aqui no Brasil a gente tem uma ilha chamada Fernando de Noronha, que tem aquelas pedras, assim, no meio do mar, e é muito parecido, e eu dei a volta e pousei na praia. A areia da praia, ela era colorida, ela era vermelha com bege, ela era muito diferente. E eu pousei na praia e eu fiquei olhando ali naquela laguna, né? Uma cidade espiritual do outro lado, com prédios espelhados, e atrás tinham algumas montanhas, assim, pareciam com gelos, assim. Uma coisa muito linda. Era um local também que estava amanhecendo, e eu fiquei em pé ali naquela praia olhando assim aquilo, e eu pensei assim, meu Deus, eu queria tanto que as pessoas também vissem isso, e as pessoas despertassem para entender que a vida continua e que é tão simples, que a vida espiritual é tão simples. Não existe, a gente não deve se prender a dogmas, a crenças limitadas, né, a engessamento, aquilo que muitas vezes as próprias religiões, né, querem impor, né, como algo assim extraordinário, que é impossível de você ter acesso, porque você não consegue ter acesso a anjos, né? Isso é algo que está muito além. Não, os anjos que a gente entende são esses mentores, né? Que estão aí para nos ajudar, nos auxiliar nessa vida. Então eu tive muitas experiências assim, mas essa experiência é uma que eu tenho assim muito carinho, porque eu estava com uma lucidez muito grande, assim, eu lembrei de todo o processo, porque geralmente o projetor ele tem as rememorações em bloco, né, que a gente fala que perde muitas etapas, assim, a gente tem que juntar para conseguir montar uma rememoração, e essa não, essa foi íntegra, assim, né, e aí eu retornei ao corpo. Muito bem. Inclusive, eu lembrei agora que você falou na primeira experiência que a impactou bastante, havia lá um ser que havia portais. Sim. Portanto, eu acredito que já era um mentor, né? Portanto, logo nessa Sim, primeira experiência. eram mentores ali, eram Exato. mentores, inclusive eu acredito até que extraterrestres, pelos Já vamos tipos falar deles. nisso. Já vamos Eu falar nisso. acredito que sim. Eu já me deparei com muitos mentores extraterrestres, e com relação a portais, há uns anos atrás um mentor, ele abria portais com arabescos, sabe aqueles arabescos azuis? Não Ele sei. plasmava Aqui não temos essa palavra em Portugal. Isso seria o quê? umas figuras, Hum, uns desenhos abstratos, hum. que utilizam, hoje em dia, aqui no Brasil, não sei, eles utilizam muito na cerâmica, Ok. arabescos, é como se fosse atrás aqui, você está vendo esses desenhos aqui, ó? É assim, se calhar o termo. Sim, sim, já sei o Esses que é. desenhos assim, só que Sim, azuis, azul e branco. sim. Consegue Se identificar? calhar o termo existe aqui. Eu é que posso não conhecer o termo, mas pode existir aqui.
Então, ele abria portais com arabescos, ele fazia esses desenhos na parede e abria, a gente atravessava. Então, os mentores, eles têm umas formas assim bem diferentes. Eu já tive também experiências com mentores que usavam a energia do Natal. Eles abriam um portal com neve, eles saía das mãos deles neve, né? E eu fiz uma assistência, inclusive, eles me identificaram, porque eu tive a boa vontade de ver um espírito ali, eu queria ajudar ele, e eles me identificaram, né? E porque eu sei que eu perguntei para eles, como é que vocês me localizaram? E aí eles disseram que eles captaram a minha intenção e eles vieram para me ajudar a fazer um amparo daquele espírito. Então, quando eu estendi as minhas mãos, saíam como se fosse fachos de neve das minhas mãos e chegavam até esse espírito. E eu achei muito curioso aquilo, né? Porque era uma energia muito diferente. E aí depois eles me levaram a uma região natalina no mundo espiritual, onde as pessoas comemoravam o Natal, igual a gente comemora aqui, e estava todo mundo com um chapeuzinho de Papai Noel, e eu estava com uma lucidez muito grande, e eu estava lá com esses 3 mentores, né? E 2 desses estavam comigo ali nessa experiência. E aí eu vi algo muito interessante, porque as pessoas estavam todas ansiosas para ver o Papai Noel, e aí eu vi um trenó com o Papai Noel passando. Foi muito divertido, assim, então eu tenho muitas experiências, assim, bem interessantes, né? Sim. E isso Nossa, configura, você assim, falou. Você está. Desculpa interromper, Karina. É que você está falando do Natal e me remete muito àquele lado da nossa criança interior, né? E uma energia muito, muito boa de se sentir. E às vezes foi. a gente perde isso com a vida adulta e acredito que devemos manter E sempre. no mundo espiritual continuam as tradições aqui, tá? Porque às vezes as pessoas pensam que o mundo espiritual, ele é ficar sentado em cima de uma nuvenzinha tocando flauta, né? Não tem nada a ver. Como nós temos esse condicionamento humano aqui, o mundo espiritual, ele é uma continuidade disso. Então a gente continua sendo exatamente quem nós somos, né? Então às vezes quando as pessoas falam assim, ah, mas para onde que eu vou quando eu desencarnar? É só você avaliar a sua vida hoje. Como é que você está vivendo a sua vida? Se você é uma pessoa que gosta de festas, que gosta de bebida, que gosta de comer, você vai viver exatamente isso. Então, se você é uma pessoa que tem a intenção aqui de ajudar, quando você desencarnar, você vai continuar ajudando do outro lado. Você vai continuar servindo a luz do outro lado, né? Então, assim, essa é uma intenção minha, assim, de continuar o resto dessa minha vida aqui no mundo físico, fazendo esses trabalhos e ajudando na medida que eu posso também aqui no mundo físico. A gente não deve apenas ser atuante no mundo espiritual, a gente deve se dedicar aqui também, porque todos nós somos espíritos e aqui tem muita gente necessitada, né? E eu acho que, por exemplo, um podcast ou né, um programa assim que fala sobre essas experiências de uma forma simples é uma forma muito importante de ajudar as pessoas também a se desprender desses convencionalismos, né, a esses apegos, esses dogmas, né, e mostrar a vida de uma forma simples e a espiritualidade também faz parte, né? Sim. E como é que surgiu, Karina, além dos mentores, esses seres que nós chamamos de extraterrestres, mas nós sabemos que a nossa essência ela não tem um orbe definido, nós podemos experienciar, portanto, nós próprios seremos, enquanto consciências, seres extraterrestres, mas nessas experiências de projeção astral, como é que começou a surgir algo que seria além do mentor, ou seria outra coisa que não um mentor típico daqui do plano espiritual da Terra? A maioria dos mentores são extraterrestres, né? Mesmo aqueles que aparecem para nós uma figura humanoide, né? Todos nós somos, a maioria, inclusive, que está aqui encarnado é extraterrestre, né? E eu tenho conhecimento também de uma vida que eu vivi em outro planeta. E, e é muito natural isso, nunca foi algo assim que eu questionei. Sabe, eu penso assim, ó, o mundo é tão grande, né? Existem tantas coisas que a gente não sabe, a gente não consegue perceber, assim, fora do planeta Terra. A gente é menos que um grão de areia, né? Então, como é que eu vou dizer que não existe outro tipo de vida, outros planetas com vida, né? E outras dimensões? Como é que eu vou saber disso se eu não sei?
nem o que acontece no fundo do mar, aqui no plano físico, a gente ainda não sabe nem todas as existências, todas as formas de vida que tem aqui no planeta Terra. Como é que a gente vai dizer que não tem vida em outros planetas, né? Então, eu sempre tive contatos mesmo, assim, fora do corpo, com mentores, com seres extraterrestres, normal. Já vi muitos discos voadores, formas diferentes, alguns discos bem curiosos, assim, que parecem tipo casco de navio, aqueles triangulares pretos, aqueles discos clássicos, né? Já vi vários tipos, já fui levada em vários discos voadores, né, com mentores, já pilotei discos voadores, não sei como que eu sabia, mas eu sabia. E talvez pelas existências que eu tive lá atrás, né, em outros planetas também. Então, isso foi sempre algo muito natural. De uns anos para cá, tenho tido mais contatos assim, com seres extraterrestres, mas nunca perguntei assim, de que planeta que tu é? Por que no mundo físico a gente, não sei aí em Portugal, mas aqui no Brasil a gente deveria dizer assim, de que gente que tu é? De que cidade Sim, que tu é? Né? Quer sim, saber de sim, onde tá? sim, sim. Eu nunca quis saber, eu nunca perguntei, porque para mim sempre foi importante a energia, né? Aquilo Exato. que eles transmitem. E eu já vi vários tipos de seres, assim, e nunca tentei colocá-los dentro de uma caixinha, de dizer, esse aqui é Grey, esse aqui é reptiliano. Esse aqui. Já vi reptiliano recentemente, vi vários reptilianos. E tem se fala muitas coisas a respeito deles, né? Eu fui levada em um local com muitos, assim, e todo mundo fala, porque se afasta, porque eles são ruins. Mas eu não estava me sentindo muito mal ali, não. Eu estava vendo eles estavam, na verdade, eu estava em uma fila para entrar em um evento deles, né? E estavam vários ali, né? E eles usavam terno, tá? Não era assim, eles tinham um rosto de lagarto, assim, parecia um jacaré, rabo, tudo, mas eles estavam assim na postura ali, né? E eu até brinquei, porque como eu estava muito lúcida e eu estava em uma fila para entrar nesse lugar, eu olhei para aquele que estava do meu lado e disse assim, olha, me disseram que vocês não são muito gente boa, não. E ele olhou para mim com a cara muito feia, sabe? E aí depois eu saí desse local ali. Provavelmente os mentores me tiraram dali, porque eles pensaram se essa mulher é doida, né? Vai entrar aí. Mas eu sempre tive esses contatos. Para mim sempre foi natural. Exato. A vida é uma existência muito diversa, assim, né? Existe muita diversidade e a gente tem que aprender a respeitar, porque há uns anos atrás, né, quando as pessoas falavam assim, qual que é a tua religião? Eu dizia assim, olha, a minha religião são as minhas ações. E hoje eu digo assim que a minha religião são as minhas ações, os meus pensamentos e aquilo que eu emano para o mundo, né? Então, eu acredito que a vida ela é muito diversificada, a gente tem que aprender a conviver com isso e gostar de ver essa diversidade, né? Porque se existe um Deus, existe um Criador, e Ele criou tudo de uma forma tão perfeita, então às vezes eu fico pensando assim, não é que nós não somos perfeitos, nós somos perfeitos, nós apenas não conseguimos perceber isso ainda, né? Exato, Então, exato, todos nós somos perfeitos e a gente tem que aprender a enxergar as pessoas dessa forma, mesmo que elas ainda não estejam despertas, né? Para a luz, exato. para o bem, né? Porque nós também temos o nosso lado sombra, né?